pirataria. E no tema de hoje nós vamos tratar sobre essa questão de profecia, né? Devemos deixar de lado ou não? Já convido aqui primeiramente o Isaías a conversar, se apresentar, ele é novo no canal. Caipira já é da casa, então se apresenta para nós aí, seu senhor Isaías. Isso, muito bem. Eu me chamo Isaías, moro aqui no interior de Minas, no norte de Minas, Jaíba, né? A cidade aqui. E eu estou aprendendo aqui, né, com essa questão de lives, né, rede social, né? Estou começando aí, interagindo sobre esses temas. Eu gosto muito da área de teologia, temas bíblicos, né? Interagindo aí sobre esses temas na rede. Eu cheguei a fazer teologia, né, no antigo IAN, na Bahia. Hoje em dia não atuo no ministério, né? Mas sou adventista do sétimo dia. Já era, isso aí. Se tá no Pirataria Live é por indicação de alguém e tá certo. Seja bem-vindo. Uhum. Salve, Caipirão. E aí, como é que passou a semana, meu amigo? Graças a Deus aí, na medida do possível, bem, né, com saúde, vencendo os obstáculos de cada dia aí, mas a gente não pode desanimar e aprender que a verdadeira santidade que nós almejamos, a gente vai conseguir só, né, quando o novo céu e nova terra estiver estabelecido nessa terra aqui. E a gente aprende aí na caminhada, né? Caindo e levantando, tropicando, o importante é seguir em frente. Perfeito. O doido, cara, é que eu tava esses dias, faz um tempo já, mas esses dias eu recebi a notificação desse número do telefone, do canal do Lamartine Possela. Eu recebi um recorte dele falando que o 666 é a internet. E aí ele fala que porque é o VAV, né? O 6 é o VAV no hebraico. E qual que é o número qual que é a internet? www. E ele fala assim, ó, VAV, VAV, VAV. É o número da besta. Só que aí eu não muito contente com a explicação daquele espírito de porco, o que eu fiz? Fui pesquisar como é que se falava 666 em hebraico. E não tem nada a ver com VAV, VAV, VAV. Então, tipo, a gente percebe o tanto de ignorância que uma pessoa é capaz de fazer para interpretar um número. E aí eu queria saber já de vocês, passando do Isaías para o Caipira de novo, qual foi a coisa mais louca de interpretação profética que vocês já viram? Porque até agora, essa tá sendo a mais doida. Que o número da besta é a internet por causa do Vav, 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 e nem é... Primeiro que o Apocalipse nem foi escrito em hebraico. Segundo, que 666 não é Vav, Vav, Vav. E é isso aí. Então, Isaías, qual foi a coisa mais louca que você já ouviu de interpretação profética? Que hoje é um... E tem tanta coisa, mas eu, lembrando de uma aqui agora, nas profecias, mas isso aí deve ter sido uma brincadeira. Eu lembrei uma coisa aqui agora, né? Deve ter sido uma piada, não é possível, né? Os 4 animais de Daniel, alguém que identificou nisso aí o presidente Lula, né? Deve ter sido uma brincadeira, né? Né? Que o L seria o leão, né? O U, o urso, né? E por aí vai o leopardo e o animal estranho, né? Então tá todas as letras, né? Então, isso aí deve ter sido uma brincadeira. Agora, sério mesmo, uma interpretação estranha eu vi sobre, eu achei bastante estranha a teoria dos 7 reis do Apocalipse. Inclusive, aqueles que advogam essa teoria, mesmo que nós já passamos dos sete papas, porque eles falam que depois de 1929 só teriam mais 7 papas, né, até o papa do fim do mundo, né? E essa conta já passou e ainda tem gente que tenta dar um jeito para continuar acreditando, entendeu? Na teoria dos 7 reis, os 7 chifres do Apocalipse sendo os 7 últimos papas, né? E de alguma forma eles ainda tentam dizer que o sétimo está aí, né? Que o Bento XVI morreu, né? Alguém chegou. Primeiro falou que era João Paulo II, aí deu um jeito de falar que era Bento XVI. Bento XVI morreu e aí o pessoal ainda
continua tentando ressuscitar essa teoria e aplicando aí agora no Francisco. Então, eu acho bem absurda essa interpretação. E o problema é que é uma interpretação extra-bíblica, né? A interpretação da profecia, ela tem que ter suas raízes na própria Bíblia. Que é o problema aí do número da besta, Vav, aí não tem base na própria Bíblia, né? Então, se eu quiser colocar qualquer coisa dentro da Bíblia, eu coloco, né? Mas esse é o caminho errado de interpretação. E aí, Caipira, qual foi a interpretação profética mais doida que você já ouviu? Rapaz do céu, tem umas aí que é cabeluda, hein? A mais. A que você considera a mais cabeluda, sem ser a que ele comentou. O Romilson Ferreira, daquela da volta da Lua lá, em torno da Terra, lá da mulher do Apocalipse 12, para mim, foi um dos que ganhou, né? O troféu Tabajara do ano, mas a gente conhece aquela do El Machito, né? Também tem a que fala lá que agora a marca da besta agora é a tatuagem, porque Jesus tinha tatuagem na perna lá no Apocalipse. Aí cada doido com a sua mania, né? Mas eu acho que essa do Romilson aí vai levar o primeiro lugar no troféu Tabajara, porque uma interpretação mirabolante. E o duro é que passou e volta e meia ele aparece uma mais louca, né? E esse Romilson, ele toda vez está marcando data para o arrebatamento, cara. Vixe, ele tá pior que os pais adventistas. Exatamente, ó. O Clafne, ele ama Romilson Ferreira e Pastora Nadir, cara. Esse cara aqui, ele tem uma tesão pra esses dois, cara. Aqui, ó. Todo vídeo meu, ou é Romilson Ferreira ou é Pastora Nadir. Tu viste a profecia da Pastora Nadir sobre Iemanjá na casa dela em 1992? Não sei, cara. Eu não acompanho a Pastora Nadir, cara. Pra mim é um meme. Mas depois você explica melhor isso aí, Clafne. Mas vamos lá. Agora é minha vez de novo. Acompanhando loucuras proféticas, ô Isaías, já que você mencionou mencionou o nosso querido... Qual que é o nome do espírito porco que faz essa aí dos 7 reis? Samuel Ramos. O Samuel Ramos, isso mesmo. Uhum. Samuel Ramos. O Samuel... o Samuel Ramos, eu vou falar uma real pra você. É uma interpretação que ele fez. Uhum. O Samuel Ramos, anos atrás, muito tempo atrás, quando ele começou com esse negócio aí dos 7 reis, um parceiro meu acompanhava ele muito de perto. O nome dele é Caio. Acompanhava e ele gostava do Samuel Ramos. Por quê? Pô, cara, você olha pro Samuel Ramos, você vê ele é um cara assim que ele é preocupado com a interpretação profética. Se você vê, ele tá falando de profecia, que é a nossa identidade, né? Até entra muito com aquilo que eu falei, coloquei no nome da live, que é: devemos deixar as profecias de lado? Não, ele não deixa de lado. Só que aconteceu um negócio muito engraçado. Por quê? Ele começou a dizer que os 42 meses eram literais. Se você começar a ver os vídeos dele, ele começa a dizer que os 42 meses são literais. E aí um parceiro meu, esse Caio, que gosta muito dele, ele falou assim, ele mandou mensagem pro Samuel Ramos no Face, falou assim: Pastor Samuel Ramos, gosto muito do seu trabalho, eu acho muito relevante o que você tem feito, de fazer voltar a estudar as profecias. Só que eu tenho um problema muito sério acerca dos 42 meses que você está mencionando. Por quê? Tradicionalmente a gente interpreta 42 meses com 1.260 dias, né? Que dá 1.260 anos. Historicismo. Exatamente. Só que se você está dizendo que são 42 meses literais, são 1.260 dias literais, sem interpretação dia, ano, sem isso, sem aquilo, qual que é o argumento que você dá? Aí ele diz assim, que quando você aparece dessa forma, 42 meses, não é dia, ano. Se eu aplicar isso que você está dizendo, a profecia das 70 semanas, você mata toda interpretação adventista. Se 42 meses não é dia, ano profético, porque não apareceu dias, são 42 meses, e são então 42 meses literais, e não proféticos, 1.260 anos, o que vai acontecer? As 70 semanas também não é 490 anos literais. Ela é 70 semanas. Então ela é literalmente 70 semanas. Então são 490 dias.
Então, ele aplicou, o Samuel Ramos, ele criou uma regra, só que se você aplicar essa regra fora do local que ele criou a regra ali, para outros locais, você mata toda a interpretação adventista. Foi isso que ele falou, o Caio falou. Sabe o que aconteceu com a conversa? O Samuel Ramos, ele apagou a conversa e nunca mais foi falado sobre isso. Nunca mais. E o problema de fazer a interpretação extra-bíblica, né? Porque assim, os 42 meses no Apocalipse, ele tem uma raiz no um tempo, dois tempos e metade de tempo lá de Daniel 7:25. Então, quando você vai por esse caminho, você está deixando a Bíblia explicar o mistério, né? A Bíblia dando a própria interpretação. Porque quando a gente vai ver, o tempo de Daniel 7:25 é o mesmo de Apocalipse, né? Então, você está respaldado com a própria Bíblia. Aí o Samuel Ramos, ele separa, né? Daniel 7:25, ele deve acreditar da aplicação histórica, né? E já os 42 meses do Apocalipse seria uma coisa nova que não tem uma raiz, um precedente na profecia. E aí é onde está o perigo. Quando a sua interpretação está fundamentada na sua lógica e no seu raciocínio, não dentro da própria Bíblia. Exatamente. Então, essa metodologia, ela é muito perigosa, porque quando você pega alguém que não entende de profecia, o cara cai na conversa do Samuel Ramos como peixinho, principalmente adventista. O problema é que quando você começa a pegar o método dele e aplicar para outras partes da Bíblia, você vai ter um problema muito sério, né? Então, essa foi a parte mais cabulosa. Mas, Isaías, o que você achou outra aí? Fala uma outra profecia cabulosa que você achou e disserta sobre ela. Outra profecia cabulosa? É. Rapaz, eu tô de improviso assim, né? Mas realmente são tantas profecias que tem, né? Cabulosas aí. Pode ser do mesmo cara, pode ser do mesmo cara. O mesmo cara, se a gente for falar de Samuel Ramos aqui, tem a rodo. Exatamente. Que agora realmente esse assunto que veio na baila aqui, né? Aí realmente tem muita coisa que ele vai para o literalismo, né? Da interpretação profética, e aí é um problema. Então, lembrando do mesmo aí, ele teve esse problema dos 7 reis, tem a questão aí dos 1.260 dias literais, que é difícil de sustentar, e o que mais que eu vi que ele também defende? Ele defende também, ele defende a data exata do decreto dominical, por exemplo. Ele fala que justamente no final dos 1.260 dias, ele tem um período lá, 1.260, 1.290, 1.335, ele coloca uma coisa acontecendo no final de cada data. É uma loucura. Ele fala que no 1.290 o anticristo vai aparecer, né, lá em Daniel 12. 1.335, Cristo volta nas nuvens, em glória e majestade. Então ele coloca essas datas aí, que é uma coisa assim que falta, não tem robustez bíblica, né? Até tem lógica, é um raciocínio interessante, mas isso não basta. A coisa tem que ter realmente fundamento bíblico. Então ele pega essas profecias dos tempos aí e coloca, né? 1260 acontece uma coisa, 1290 outra coisa, né? Que aí é a hora que o anticristo vai aparecer. Né? Mas da onde que ele tira isso? Cadê os respaldos bíblicos, entendeu? Então a coisa está saindo mais da cabeça dele do que da própria Bíblia. Isso aí é o problema. E confiar na cabeça dele é complicado, né? Porque dá para perceber que o Sinteco está falhando já nessa altura do campeonato, né? Ele se encontra, né? Com todo respeito a ele. Isso. É isso. Aqui, por exemplo, na nossa região aqui, nós somos instruídos a não dar ouvido na maneira, né, que ele faz do uso de interpretação profética, né? Da Bíblia, que foge muito do escopo tradicional do adventista, né? Então, a gente tende por esse lado aí. Eu acho que para cá, acho que tem me dizer que é difícil dele pegar o microfone subindo um pouco, né? Mas, né, como diz o outro, a Bíblia é minha, eu faço dela o que eu quiser, né? Eu posso pegar aqui, montando meus textos aqui e dar a interpretação que eu quero.
E, infelizmente, Agora, é assim que tem acontecido, né? agora igual o Barba falou aí, é, tirando fora o alarmismo, o sensacionalismo, a profecia é muito importante. Eu acredito que estudar a profecia, estar atento às profecias, faz parte do nosso preparo, na nossa jornada espiritual aqui, entendeu? Faz parte do preparo para encontrarmos com Cristo em sua volta. Inclusive, quando a gente estuda da história, o povo assim de Deus mais fervoroso ao longo da história vivia a expectativa de, inclusive, brevidade da volta de Jesus. Eu estava estudando a história dos valdenses, por exemplo. Os valdenses, eles viviam um senso de aproximação da volta de Jesus. Então, a gente ter as profecias no coração é importante. Agora, ao mesmo tempo, tem que ter um cuidado com não se precipitar com sensacionalismo e alarmismo, né? Eu acredito assim, que a gente deveria viver em relação à volta de Jesus, como se ele fosse voltar realmente e de imediato, mas isso não deve ser motivo para a gente parar de construir os nossos objetivos nessa vida aqui, os nossos planos. Até porque, se Cristo voltar e me encontrar construindo, eu não estou fazendo nada de mal. Né? Na verdade, eu estou exercitando os meus talentos. Agora, tem pessoas que entram numa neura, né, com essa questão das profecias e se isola do mundo e de tudo. Aí é um problema. Né? Inclusive, já que você tocou bastante aí não no Romilson, no Samuel Ramos, Samuel. Uhum. É interessante porque como no nosso meio se levanta muita gente para defender o que ele diz, né? Ele é forte no Brasil e Estados Unidos também. E eu tenho um amigo que acompanhava ele, cara, um outro amigo que acompanhava ele, só que o cara parou de acompanhar ele por causa do seguinte, ele percebeu um detalhe muito engraçado. Ele falou assim, Adolfo, quando eu escuto Sérgio Monteiro, Rodrigo Silva, Luiz Gonçalves, qualquer pessoa para falar de profecia, eles citam vários outros autores. Eles citam vários outros autores, eles citam vários outros estudiosos, não apenas a interpretação dele, mas eles citam outros autores para corroborar ou para combater. Só que quando você pega o Samuel Ramos, ele só cita a lição da Escola Sabatina de 1989 e a opinião dele. Mais nada. Uhum. Não! Você tá rindo, seu Isaías, mas eu tô falando sério. Mas Foi assim, eu sei. Uhum. ele, tipo assim, pô, vamos lá. Samuel Ramos ele pode ser até bom na interpretação profética. Não tô falando do que é certo e do que é errado. Tô falando que ele é bom, ele conhece. Só que, mano, quem é ele perto da série Darkon? Dos caras que escreveram a série Darkon? Não é? Por que o Samuel Ramos nunca citou a série Darkon nas análises dele? Você já reparou que ele nunca mencionou Uriah Smith? Tipo, Uriah Smith não existiu. Isaac Newton, ele mencionou Isaac Newton alguma vez? Olha aqui, eu tô falando da área que é dele. Você não vai ver ele citar. Tudo que ele faz é dizer assim, a minha interpretação é a correta e a lição da Escola Sabatina de 1989, segundo ou terceiro trimestre, concorda com o que eu tô dizendo. Aí ele vai citar muito a irmã White também, mas é distorcido, né? Tirando do contexto as citações, né? Para dar voz, né? Mas é um problema. Exatamente. Mas de interpretação louca, mais louca que eu já vi ele falar, e até o Caipira vai rachar o bico da risada também, que é assim, tem um sermão dele de 49 ou 50 minutos, e que no minuto 37, que ele fala assim, porque no Apocalipse 13 você tem uma besta, e no Apocalipse 17 você tem outra besta, e é uma besta montada na outra besta. Ele fala isso. E eu olhei e eu falei, não, peraí, ele não falou isso que ele falou. E ele falou com uma seriedade que eu olhei e falei, cara, não dá pra acompanhar um cara desse. Não dá pra... Não faria sentido no texto bíblico, né? Uma besta e outra besta. Porque Apocalipse 13 fala de uma besta, só que Apocalipse 17 é a mesma besta, só que com mais detalhes, né? Porque
De acordo com que a profecia vai sendo explanada, vai aumentando. Então, Daniel 2 fala de um jeito, Daniel 7 expande isso, Daniel 8 é uma expansão de parte de Daniel 7, Daniel 9 é uma expansão, e assim você vai tendo a profecia expandida. Então, quando chega lá em Apocalipse 12, ela conta um pouco da história, aí 13, ela pega o mesmo fio da meada de 2, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, aí depois Apocalipse 17 é uma expansão de Apocalipse 13. Então, cada hora que você vai vendo, você vai tendo uma explicação mais detalhada sobre um determinado ponto. Só que assim, o cara esquecer disso, um cara que entende. Ó, eu tô falando assim, mas eu não sou especialista em profecia. Mas eu percebi isso. Agora, um cara que se diz especialista em profecia, ignorar esse fator é uma coisa absurda, né? É verdade. E essa questão de estar sozinho é um problema, porque Deus, ele não iria confiar a luz de verdades tão preciosas a uma pessoa só, entendeu? Essa não é a estratégia de Deus. Então, quando o Espírito Santo começa a trazer uma luz, você vai perceber um grupo sendo iluminado, porque, inclusive, porque é muito, o ser humano nós somos pecadores demais e irresponsáveis e negligentes demais para Deus pegar um sozinho de nós, entendeu? E confiar uma luz que ele vai trazer. Então, por isso que a gente deve ter uma humildade de escutar os nossos pares, né? Os nossos irmãos, o Samuel Ramos, a humildade de escutar os colegas seus da área da escatologia, das profecias também, porque Deus trabalha assim, Deus não trabalha no indivíduo, né? É em grupo. E mesmo trabalhando em grupo, a gente vê o qual não é confiável o indivíduo, mesmo se tratando de verdades. Por exemplo, na história da nossa igreja, a gente teve indivíduos que se destacaram e, tipo assim, hoje estava com Deus e amanhã já estava com o diabo, entendeu? Você pega o Wagner e Jones, por exemplo, né? A luz sobre a justificação pela fé, eles foram os principais, eles foram prominentes ali no anúncio dessa luz que estava chegando para a igreja, né? E os dois caíram fora do barco, né? Tiveram um momento assim. Então, por isso que Deus não vai jamais confiar, né, as preciosas verdades na mente de qualquer um de nós só, né? É um grupo que está sendo iluminado. Não, e a humildade, né? Porque, por Ouviu? exemplo, vamos lá, cara. Por mais que eu goste de estudar um tema, não quer dizer que eu sou a mente mais brilhante da igreja ou ali para poder eu chegar e dizer que eu sou o arauto de uma verdade. Ô, peraí mesmo. Peraí, que eu tô falando que tá em concordância com o que você diz, Isaías. Então, vamos lá, eu desculpo uma teoria muito louca aqui, só que eu não consigo convencer ninguém. Nenhum dos estudiosos, nenhum dos outros especialistas. E aí depois eu quero fazer a minha teoria descer goela abaixo da igreja inteira. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Quando a gente está descobrindo uma verdade, que é verdade mesmo, a gente vai se surpreender com muitas outras pessoas no mundo inteiro descobrindo a mesma verdade. Isso aí é uma característica das verdades que o Espírito Santo revela. Agora, ainda assim tem que ter cuidado, porque todo dia surge uma heresia nova também, e eu posso estar descobrindo uma heresia junto com um monte de outros hereges, mas é mais estranho quando você está sozinho. Aí é muito estranho, entendeu? Mas aí, Caipirão, qual que foi o cara mais doido que chegou apresentando uma teoria para você aí de profecia, ou seja lá o que for? Cara, eu já ouvi gente nesse mundo evangélico, a gente ouve um pouco de tudo, né? Uma vez eu estava combatendo um colega meu que ele achava que realmente era o chip e já estava sendo implantado, e eu brincava que alma chips, isso aí é para barriga, né? Aí ele pegou e falou, não, então a marca da besta é a tatuagem, então. Eu falei, mas por que é a tatuagem? Não, porque no Apocalipse 19, o cavalo branco lá tem lá escrito a tatuagem, Rei do Rei, Senhor do Senhor.
E eu não sabia que em algumas teologias até então, o cavalo branco não representava Jesus, né, o evangelho verdadeiro, como a gente entende, né? Tem outras interpretações diferentes. Daí eu já falei, bom, então se é assim, já cumpriu o Apocalipse, né? Os perdidos é como a areia do mar, porque um monte de gente tem tatuagem hoje, inclusive eu. Então eu achava desse jeito, né? Então, a gente vai aprendendo aí e escutando de tudo um pouco, né? Já diria minha avó, meu filho, você vai ver e ouvir muita coisa que até Deus duvida. E realmente acontece. É aquilo, né? Uma coisa o Olavo de Carvalho mencionou, e ele falou, e é bem real. Uma coisa não tem limite, que é a ignorância brasileira. Não, cara, não tem. Você pega, por exemplo, sério, você pegue aí a pastora Nadir, que o nosso Felipe Rodrigues Clafni gosta demais, o professor Clafni gosta demais dela. Ele sempre menciona ela ou o Romilson Ferreira. Cara, é uma mulher que ela já foi 14 vezes pro inferno, mano. E as 14 vezes ela voltou porque o capeta não quis ver a cara dela lá, cara. Você acredita nisso? Nem o capeta quis ela lá, então mandou de volta pra terra. Falou, não, vai lá, não vem me atormentar agora, não. Entende? Então é uma coisa que não tem limite. E aí, quando a gente pega pessoas como Pastora Nadir, você pega pessoas como Romilson Ferreira, você pega. Nossa, teve um cara. Essa vai ser pesada, hein? Que eu fui ver o vídeo dele, ele falando sobre Daniel capítulo 2. E ele tenta inserir os árabes no meio de Daniel capítulo 2. Como é que ele faz? Na parte dos pés de barra de ferro, ele diz que lá a palavra hebraica é Erev. E Erev significa mistura, que dá origem à palavra árabe. Erev, árabe. Tirou do contexto da palavra e criou um pretexto. Você Isso acredita? aí é a interpretação profética de jornal, né? Você vê uma notícia no jornal e tenta atualizar a Bíblia. De acordo com a dança, né, do momento, você vai adequando a Bíblia. Isso aí é um problema. Um tempo atrás, o povo dizia que o anticristo iria vir da Rússia, né, na época da Guerra Fria. Né? Depois teve esse movimento grande do islamismo aí, né, espalhando pelo mundo inteiro. Aí hoje há quem crê, né, que o movimento final da besta, né, surgiu uma besta aí dentro do islamismo. E agora uma coisa que está na moda também, a do Islã ainda não caiu, é a China, né? Isso aí porque eles pegam de acordo com a notícia do momento, né, do jornal. Então tem muita gente falando que o anticristo vai vir da China. É doideira, né? A Aí gente tudo começa, isso passa e a Bíblia permanece. a gente começa a ver as besteiras a cada troca de governo no mundo, né? Isso, é verdade. Troca de líder religioso, de papa, né? Já dizia a Bíblia aqui, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, e o que guarda a lei, esse é feliz. Por que é feliz? Porque esse que guarda a lei, ele estuda a profecia dentro de um paradigma que a Bíblia aponta. Já dizia lá, por que nós não vamos além de muitas coisas? Porque na lei está escrito que as coisas encobertas pertencem a Deus. E as reveladas pertencem a nós. Então não adianta eu querer ficar achando pelo em ovo, que se eu alisar a multa, eu vou achar ó, e um bem cabeludo que a gente consegue, né, perceber em muitas interpretações por aí. Né? Eu também tinha assistido esses tempos Lamartine Porcela lá falando um podcast, né, sobre os fins dos dias, né, e a aparição do anticristo. E ele é uma das pessoas que defende também aparentemente a teoria do arrebatamento secreto, né? Né, dispensacionalista, né? Ensina isso É, aí. sensacionalista. E aí, eu, na época, acho que eu ia dando um ou dois vídeos, eu vi que começou a desviar demais dentro da própria visão dispensacionalista que algumas igrejas defendem, eu acabei deixando meio de lado. Né? Mas a gente percebe que a própria pessoa ela acaba se iludindo dentro dos conceitos que ela defende. E aí abre portas para heresias, né? E é o que aconteceu ao longo do cristianismo, né? A gente pensar numa coisa que o texto bíblico diz, sendo que ele não diz. E a gente levar isso para frente. E a gente acaba desencaminhando muita pessoa também. O problema aqui, por exemplo, que nem eu tava vendo esse vídeo do Lamartine Porcela. Tem um comentário aqui do Clafni que eu quero comentar depois.
Só complementando o que você está dizendo aí, Caipira. O problema das pessoas é que elas tiram do contexto. Porque, por exemplo, quando você lê... Eu estava lendo isso hoje, quando eu estava gravando o vídeo. Apocalipse 3,18 fala assim, que o 666 é número de homem. Quem tem sabedoria, calcule. 666 é número de homem. Não é número de chip, não é número de internet, não é nada. É número de homem. Quando você vai para o contexto histórico em que isso é escrito, o nome das pessoas somadas, os números, as letras números dos seus nomes, davam um determinado número. E você tem 666, que nome daria 666? Curiosamente, quando a gente pega, por exemplo, tem um livro bem antigo, que não é nem da nossa igreja. O Novo Mundo, de Alfonso Albabaca, ele coloca vários nomes que dá exatamente 666. E todos eles são da mesma autoridade religiosa, né? Da mesma autoridade religiosa. Então é muito importante isso, né? Você se atentar ao que o texto diz e o que ele significava na época. Opa, número de homem. Se é número de homem, não é chip. Se é número de homem, não é internet. Não tem como ser. Então, é um detalhe aí que muitas vezes a gente tem que se atentar. Opa, o texto está dizendo isso. O que é número de homem? Opa, número de homem deve ser alguma coisa relacionada a uma pessoa, a um ser específico. E não a uma máquina. Então dizer que é o número da besta, que é a vacina, que é o código de barras, que seja lá o que for, é um tremendo erro. Tem uma fala do... Totalmente do texto. Pode falar, senhor Isaías. Não, diz que aí saiu totalmente do texto bíblico, né? Quando fala que é código de barra, chip, essas coisas. A palavra, o número 666 no latim, Adolfo, ele aponta claramente para Roma, né? Não sei se você já fez esse estudo. Sim, Vicarbis Filii Dei, entre outros, né? Então, a gente perde assim, se for por essas simbologias, a interpretação adventista ela está ainda mais sólida, né? Que, aliás, é uma interpretação já do movimento reformista, né? Que é essa interpretação de hoje aí de arrebatamento, de Antíoco Epifânio, já é uma apostasia desse novo movimento cristão daquela fé mais antiga, né? Exatamente. Você acabou de mencionar Antíoco Epifânio, por exemplo. É um bagulho louco também. Muita gente querer defender que Antíoco Epifânio era o anticristo, mas nós encontramos vários erros nessa interpretação. Primeiro, Antíoco Epifânio, ele era o Todo-Poderoso? Cara, um general romano riscou uma linha no chão e falou assim para Antíoco, ó, se você passar dessa linha, você morre. O que Antíoco Epifânio fez? Juntou as coisinhas dele com o rabo entre as pernas e voltou para onde ele estava. Como é que esse cara pode ser o anticristo, o todo-poderoso, o todo-malvadão? O cara recuou para o Império Romano. Né? O próprio Jesus fala assim, ó, que ainda o abominável da desolação iria aparecer como predisse o profeta Daniel. Quer dizer, que o abominável da desolação não tinha chegado ainda. Como é que era Antíoco Epifânio se Antíoco Epifânio já tinha morrido e Jesus nasceu bem depois dele e falou que o anticristo ainda viria, o abominável da desolação? Não é? Então tem alguns detalhes que esse pessoal que defende que seja Antíoco Epifânio, eles se esquecem. Parece que os caras nem lê Bíblia, mano. Nem parece que lê o Novo Testamento, a fala de Jesus, né? E não faz sentido, por quê? Depois de Antíoco Epifânio ainda teve Império Romano. Então, sei lá, né? O que vocês têm a comentar sobre isso aí? A característica do anticristo na profecia é que ele se levanta no tempo do fim, né? E Antíoco Epifânio foi antes mesmo até da vinda de Cristo a esse mundo. A gente já joga por terra a teoria disso, só que raciocinando desse jeito, né? Só que por que adotado isso hoje em dia? Porque o contra, aquele que vai contra a teologia adventista, ele está chamando muito mais atenção, porque a maioria está abraçando. Simples assim. Né? O que é mais fácil você levantar o dedo e apontar hoje? Para a igreja mãe meretriz ou para aquela pessoa que já está morta lá no passado, que nem sabe se vai levantar para ressuscitar para a bem-aventurança no grande dia, né? Quem morto não sabe de nada mesmo. É aquele negócio, meu amigo, com Roma ninguém quer brigar, principalmente os evangélicos.
Você acha que você vai bater em rama só falando de santo? Demais? O buraco é muito mais embaixo, cara. Então, as pessoas ela precisam se atentar para isso, né? E a gente entende que, quando chegar o momento que for dada a autoridade política e religiosa na mão dos caras, a fogueira da Inquisição acende de novo. E acende pior que estava, porque se a gente pensar que antigamente eram instrumentos de tortura e fogo, que está na mão hoje, mesmo dentro de uma sociedade mais evoluída, né, e que mata muito mais que arma, a gente vê aí as pessoas, vários tipos de doenças, né, por causa de bullying nas redes sociais, né, dentro da própria família. Então, a gente percebe que, para ser instalado uma nova perseguição, cara, tá por isso aqui, né? Como diz o outro, falta isso aqui, ó. E é só a misericórdia de Deus mesmo para tá, né, fortalecendo a gente aí, porque do jeito que a coisa anda, até a interpretação bíblica está perdendo poder de fato aí na mão dos renomados teólogos, né, do mundo hoje. Exato. Eu quero pegar aqui um comentário aqui do Claflin, que eu acho que vai ser bem interessante. Por falar no anticristo, segundo Romius Ferreira, do Arrendamento, o anticristo é o atual presidente da França e o pseudo-profeta é o Papa Francisco. Cara, eu já vi um vídeo dele explicando sobre isso, Felipe Claflin, e eu vou ser sincero para você. Não é que eu concorde com essa interpretação, mas isso não é a coisa mais... É uma das coisas que, se você parar para pensar, faz sentido. Por quê? A explicação que ele dá é que os estados europeus, os países europeus, França, Portugal, Espanha, Argentina não, Inglaterra, Alemanha, são estados descendentes do Império Romano, são o que sobrou do Império Romano, que é os pés de barro, que é a Europa dividida. Então, na lógica dele, na linha interpretativa dele, né, nessa lógica, ele vai defender que o anticristo vai vir de um desses. E ele não errou muito não, cara. Ele tá no caminho. Então, nesse ponto interpretativo profético, por mais que eu não concorde com o atual presidente da França, que seja o atual presidente da França, mas ele não tá numa interpretação... A lógica que ele segue ali não é uma lógica errada. A lógica tá certa, ele só precisa direcionar. E aí ele coloca que o falso pseudo-profeta é o Papa Francisco. Ele também quase não errou. O que ele confundiu, porque, por exemplo, o anticristo, ele é um rei, ele tem poder político e religioso. O que diz lá em Apocalipse 17? É uma mulher, poder religioso, montado numa besta. Besta é um poder político. Então, a fusão dessas duas coisas é que formam o poder completo do anticristo, né? Porque o anticristo, ele, além de ter o poder religioso, ele tem o poder político. Eu pergunto, o presidente da França, ele tem o poder político? Tem. Então tá certo. Mas ele tem o poder religioso? Não. Não tem. Então não tem como ser o rei da França. Outra coisa, o francês, o presidente francês, o Macron não é Macron, qual que é o nome do presidente francês? Me fugiu o nome dele. É Macron mesmo. Emmanuel Macron. O Macron, ele não tem poder mundial. Ele não tem o poderio francês, ele não se estende pelo mundo todo. Agora, quem é que quando pisa o pé num país, esse país para de guerra? Diminui a tensão de guerra. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Quem é que tem carta branca para pisar o pé em qualquer lugar do mundo e todo mundo baixa a cabeça? Não é o Macron. O Macron, se ele vir pro Brasil, o nego dá uns tapas na orelha dele. Se o Macron pisar nos Estados Unidos, o nego xinga ele. Não, eu tô falando sério. Agora, existe um outro cara que ele tem uma representatividade religiosa e política, porque ele governa os mundos. Ele governa o mundo. Só que ele não aparece tanto. É dono de banco. Existe uma instituição que cerca de 5 bancos que tem nos principais locais do mundo são deles. Só que muita gente não fala, opa, quem que é essa figura? Quem que é essa figura? Quem que é essa instituição que, além de ter o poder político de parar guerras,
tem o poder religioso na mão. Então são duas coisas que são detalhes que a gente tem que olhar e nunca se esquecer da profecia, né? Então é bem importante, né? É bem importante a gente ter isso, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso ou a gente pula para a próxima pergunta aqui, para a próxima fala aqui do inscrito? Inclusive, Adolfo, nesse Papa que está agora no poder, ele une o prisma ideológico francês, né, que é um prisma ideológico liberal, né, antinomita e traz ali lembrança ali dos atos do Sodoma e Gomorra, né? E ele tem levado isso à frente. É um Deus de amor, então a gente vê aí aprovando casamento entre os homossexuais, né? Abençoando esses casamentos, né? Homoafetivos, e dizendo que Deus ama eles, né? No que dá a entender para as pessoas que eles serão salvos. A gente tem que entender que entre o amor de Deus e a salvação há um lapso grande, né? Por exemplo, a Bíblia diz que nenhum mentiroso, nem feiticeiro, nem abominável vai entrar no céu. Né? 1 Coríntios 6 diz que ainda não se engana, nem o bêbado vai entrar no céu. E Deus ama eles? Ama. Só que a partir de que momento o amor de Deus vai ser salvífico na vida dessas pessoas? A partir do momento que eles entenderem que o melhor para eles é seguir aquilo que Deus pede. E para corromper o ser humano tá fácil, cara. É só você achar um que buzina na orelha dele, faz ele coçar os ouvidos, para ele escutar o que ele deseja. E é aquilo que ele vai abraçar para ele, é o que está satisfazendo. Quem é cristão mesmo, que estuda a palavra de Deus, sabe que a Bíblia não alivia para ninguém, mano. É o machado na raiz das águas o tempo todo. Então, a gente tem que estar esperto com essas coisas. Então, bem igual o Baba falou aí, o homem lá passou raspando, eu esqueci o nome dele, você falou aí, o pastor do anticristo Emmanuel Macron, né? Romilson Ferreira, não é pastor, é um espírito de porco. Assim, não, ele não é nem o espírito de porco, ele é o chefe dos espíritos de porco analfabetos funcionais. É Romilson. Romilson Ferreira. Romilson Ferreira. Ele marca o arrebatamento uma vez por ano. Vixe, então aí é espírito de porco mesmo. Ele passou raspando realmente porque o Império Romano, quando se dividiu, ficou ali dividido com a Europa, né? Pela Europa, né? As nações bárbaras, né? E a Bíblia, a profecia bíblica sobre os últimos dias e tudo, ela trabalha em cima dessa divisão aí mesmo, né? A gente percebe. E também a França aparece na profecia bíblica realmente, né? Você vai ver ali quando Roma divide entre as nações, vai ter um momento, né, que a primeira besta do Apocalipse sofre uma ferida de morte, né, um golpe mortal. E a profecia vai mostrando isso acontece justamente ali a partir da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa está prevista na profecia ali. Só que, né, Napoleão, tal, né, sabe a história, né, o golpe duro que a Igreja Romana levou, né, quase morreu. A Igreja Romana quase morreu, né? Então, mas só que nesse mesmo período da Revolução Francesa, uma nação estava se emergindo fortemente. Que nação era essa? No mesmo período que a primeira besta ela cai, uma outra besta estava erguendo. Que nação era essa, né? Os Estados Unidos. E é interessante que os Estados Unidos foram patrocinados pela França, né? Então o homem passou raspando, né? Interessante, porque a profecia ela mostra alguma coisa nesse sentido acontecendo durante a Revolução Francesa. E aí você tem, inclusive, esse é o problema que a gente falou aqui, que alguns colocam a China no cenário profético, né, com proeminência no cenário profético, né, mas segundo a Bíblia são os Estados Unidos. Segundo a Bíblia, não vai ter outra nação mais poderosa que os Estados Unidos na profecia. Os Estados Unidos levantam para resgatar o poder da primeira besta.
Depois ele vai entregar, né, o mundo nas mãos da Roma religiosa novamente. Então, inclusive, isso aí pode ser um sinal para nós de que nós estamos realmente no fim, porque todo mundo está falando que daqui a uns anos a China vai passar os Estados Unidos. Então, se não acontecer nenhuma outra coisa por essa lógica aí, nós estamos muito próximos do fim, porque pela profecia, os Estados Unidos lideram, né? É meu E é celular aqui. os Estados Unidos que vão entregar as nações para o domínio de Roma religiosa. A profecia aponta assim, a segunda bênção do Apocalipse. Então não vai ter tempo para surgir a China aí como dominando o mundo do jeito que os Estados Unidos são o xerife do mundo hoje, né? Então essa é a interpretação bíblica. Sim. Ô, Isaías, só para complementar o que você está dizendo, cara, você pegou um toque da hora. Kili Cards, já já a gente responde você aí, tá, meu parceiro? O Claflin aqui também colocou um ponto interessante. A gente vai responder essas duas perguntas, mas eu quero complementar o que o Isaías colocou ali, sobre os Estados Unidos, sobre China, Rússia e seja o que for. É interessante que muita gente fala assim, não, porque a China vai ser a grande potência do mundo, ela tem se destacado. E sim, de fato. Só que, por exemplo, qual que é a moeda que manda no mundo? O dólar. A questão é, o dólar, ele manda no mundo não é à toa. Ele manda no mundo porque é a moeda que mais se sustenta, porque quem banca, quem sustenta o dólar é os Estados Unidos. E já existiram outras, ou já houve momentos em que a China, o Japão tiveram mais o dinheiro deles teve mais influência do que o dólar. Só que sabe o que acontece com a economia desses países quando a moeda deles é a padrão do mundo? Eles começam a quebrar. Eles começam a quebrar. Então, o que acontece? A China ela pode até se tornar grande, mas ela não tem estrutura para bancar o posto de a poderosa do mundo. Coisa que os Estados Unidos têm há muitos anos. A mesma coisa é a Rússia. A Rússia está lá fazendo uma guerra contra a Europa. Mas ela não se sustenta por muito tempo. Ela consegue sustentar por um período de tempo, mas não por muito tempo. Então, o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, a China está crescendo muito, mas você já viu esses caras que falam que a China vai dominar o mundo, vai ser a grande poderosa do mundo, já pararam para analisar sobre as bolhas que a China tem que fazer para o crescimento dela? Porque os Estados Unidos ele cresceu de maneira natural. Os Estados Unidos ele é grande por natureza. A economia chinesa não é grande por natureza. A economia chinesa ela é grande porque o Estado ele injeta coisa demais, ele influencia demais na economia, só que ele não vai conseguir sustentar. Você tem cidades fantasmas. Olha só, o que os chineses fizeram? A China é uma grande plantação, é mato. Quando a gente fala de China, é a China medieval. O que os chineses fizeram para se desenvolver? O governo chinês começou a construir cidades. Então, quando ele começou a construir cidades, ele deu emprego para o engenheiro, para o pedreiro, para o encanador, para a fábrica de cimento, para a fábrica que produz ferro. Ele começou a gerar emprego para um monte de gente. Então, você tem um monte de gente. Só que acontece o quê? O trabalhador chinês, ele não subiu de vida. Então, eles constroem lá um prédio com 40 andares, só que você não tem chinês suficiente para comprar aquilo lá. Entendeu? Então, todo o PIB da China está em base de construção de prédio e cidade. Só que acontece o quê? As pessoas não estão comprando. Só que o pessoal do mundo está investindo dinheiro na China, porque o PIB está crescendo, e aí chega dinheiro, eles constroem mais, só que você não tem gente morando. Então, a bolha da imobiliária chinesa ela é muito grande. E pode cair a qualquer momento. Pode cair agora, daqui 1 ano, daqui 6 meses. E não se sabe com quanto tempo vai sustentar. E quando isso acontecer, acabou a China. Porque muita gente investiu dinheiro e não vai ter o retorno. Porque o cara investe lá 100 bilhões de dólares, ele quer ter o retorno daqui 5 anos. Aí os caras vão lá, constroem um monte de apartamento, mas não tem quem compra. Não tem gente querendo ir morar na China. Quem mora na China, que são os chineses, não tem dinheiro para comprar. Então, ou a China ela revê a forma dela construir a economia dela, ou ela vai afundar dentro de poucos anos, né?
E não é só isso, é tudo, cara. Então a China, para se manter, ela está fazendo um monte de construção. Estratégia essa que o próprio Estados Unidos também já fez na década de 30, que o que aconteceu? Na década de 30, em 1929, teve a queda da Bolsa de Valores. Então todo mundo ficou sem dinheiro, todo mundo ficou sem emprego. O que o governo fez? Começou a construir estradas. Então o presidente dos Estados Unidos, na época, ele começou a mandar construir estradas de um lado para o outro dos Estados Unidos. Do norte ao sul, do leste ao oeste. Estradas gigantes, assim, gigantescas. Isso gerou emprego e movimentou a economia e os Estados Unidos conseguiu se reerguer de novo. O que acontece? Ao fazer isso, alguém tem que pagar por isso. Né? Teve que pagar. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, por causa disso aí, ele conseguiu. Você compra um negócio hoje na zona leste, no lado leste dos Estados Unidos, ele chega no lado oeste, porque você tem uma estrada que corta o país. Então, os Estados Unidos já fez isso, só que ele fez de maneira natural. Não é forçado igual a China está fazendo de construir cidades inteiras. Você chega lá para uma cidade que tem estrutura para 2 milhões de habitantes e só tem 100 mil. Tem menos gente do que tem em Maringá, ou em Caçapava, ou em Minas Gerais. Entendeu? Então, é bem importante lembrar isso. Naturalmente, o dono do mundo, o xerife do mundo, como o Isaías colocou, naturalmente e profeticamente é os Estados Unidos, não é outra nação. A Rússia pode tentar, mas não consegue se sustentar. A China pode tentar, mas não consegue se sustentar. O Japão, a moeda japonesa já teve influência suficiente que passou o dólar, mas os japoneses não quiseram. Por quê? Porque eles sabiam que a partir do momento que a economia deles tentasse ser padrão, eles iam quebrar. Eles iam quebrar. Então é isso, né? Seria isso. Isso. Pela profecia, isso aí é os Estados Unidos e o próximo bam e manda-chuva é Roma, né? Roma religiosa. Na verdade, já tem poder hoje, mas vai ter mais ainda, né? Tem detalhes que só quando a profecia estiver começando a cumprir que a gente vai saber, né? Mas aí dá para especular. Inclusive, tem umas coisas aí que eu acho que o erro do pessoal é dar certeza. Mas como especulação até que é válido, né? Poderia falar, é uma especulação, tal, né? Mas o problema é que algumas pessoas pegam como dado como certo o que é mera especulação. Pode ser e pode não ser. Por exemplo, como que vai ser exatamente as coisas que vão acontecer nessa transição aí de poderes, né? Onde as nações vão entregar todo o poderio aí para Roma religiosa. A gente pode especular, porque os detalhes a gente não tem ainda, né? Tem que esperar a aproximação do cumprimento. Eu estava lembrando aqui, enquanto a Bárbara estava falando, o tanto que os Estados Unidos estão na frente. A língua, né, o inglês, então a China tem que nadar muito ainda, porque não é só um ponto, são vários. O inglês mundial, língua mundial, o dólar, né, a cultura americana, as alianças militares, né, a aliança com nações poderosas, os Estados Unidos têm a Europa unida com Gente eles. inteligente. Gente inteligente é muita coisa, entendeu? Porque mesmo que, por exemplo, no momento, vamos supor que nesse momento a China está ganhando mais dinheiro do que os Estados Unidos, mas a conta não é feita assim, entendeu? Não é só isso aí que envolve toda essa questão do domínio. Porque dinheiro é uma coisa, né? É vendaval. Hoje você está ganhando, amanhã você está perdendo. Então, tem muito mais questão envolvida nesse jogo aí do poder que vai além do que como está o crescimento econômico nesse exato momento. Então, os Estados Unidos estão muito na frente. Exato. O Klafner, ele colocou, deixa eu ver aqui, peraí. Não, o Kilicardes. O Kilicardes colocou a seguinte colocação. Boa noite. Qual é a abordagem de vocês que vocês defendem sobre o 666? Simbolismo do imperfeito, referência a figuras históricas, representação de sistemas políticos ou opressivos. Uso da numerologia apocalíptica? Fala aí, Caipirão, como é que você entende o 666? Ele está apontando ali essa representação do sistema político, né? Que vai se levantar no tempo do fim. Hoje ocorre uma opressão do sistema político, mas é uma opressão
está manipulando o gado a comer. Que você pode ver. O ser humano ele vai ficar sem tudo, mas sem comida ele não vai ficar. Deu a crise aí desses últimos anos aí, gerado pelos partidos comunistas no Brasil. Se você botar seu pacote de arroz a 50 conto, o cara ia ter que comprar, meu irmão. Tendo emprego ou não, porque ele tem que comer para sobreviver. Você corta a internet, corta isso, corta aquilo, mas a comida você não corta. E a gente vê que vai gerar esse sistema para esse lado nos últimos dias. Não para deixar o povo morrer de fome, não, mas para que o povo entenda realmente quem está mandando. E o sistema vai querer dominar. Essa vai ser a maneira psicológica deles oprimir o povo. E aquele que estiver firme na fé, né? Como diz Paulo, não vai cair. Porque vai pesar no seu coração o desejo de estar já com Cristo, né, no Monte Sião para reinar na eternidade. Então, eu acho assim que a grande controvérsia que vai gerar entre sábado e domingo, nos últimos dias, ela vai ser como o teste do fruto da árvore para Adão e Eva, que foi uma coisa mínima. Foi aquilo ali é teste para criança de 1 ano, que está na chupeta ainda. Porque a Bíblia diz que o próprio coração do ser humano engana ele. E muitas vezes a gente tende a escorar, né, os nossos ideais em seres humanos, em políticos, né, em figuras representativas, e esquecer de que o nosso ideal tem que estar de acordo com aquilo que Deus propôs para a nossa vida. Então, essa parte da profecia que a gente defende como sendo uma representação de sistema político-religioso, a gente tem que entender que vai pender por uma hora onde não vai ter para escapar, de que a opressão que eles vai gerar psicológica em cada ser humano vai fazer decidir o destino da eternidade deles. É isso aí. Isso, complementando aí, 666 aparece no contexto do Apocalipse, né, 13, que envolve a adoração. Então, ali está um auge do grande conflito, onde as pessoas adorarão a besta, né? Então, o tema da adoração está em alta ali. E os números aparecem no Apocalipse em contraste com 666, os 144 mil do Apocalipse, né? O número, enquanto o povo de Deus, eles são selados também, né? Os 144 mil também está tendo um momento ali do movimento da besta, também é onde envolve o número, né? Os 666. Enquanto o povo de Deus adora a Deus, é temente a Deus e obedece à lei de Deus, do outro lado há um povo adorando a besta, né? E seguindo leis e doutrinas e ensinamento de homem. E aí é interessante o que o Adolfo, né? Adolfo, fala Barba, Adolfo, né? Falou questão que aparece lá falando, porque este é um número de homem, né? E eu acho que isso pode estar chamando a atenção também para a tentativa do homem de se colocar no lugar de Deus, entendeu? De você seguir regras e doutrinas, ensinamentos de homem, ao invés de seguir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ensinamentos de Deus. O número 666 é possível ter uma ligação com aquele cálculo da identificação, né, da autoridade aí, que representa a besta. É possível, é uma interpretação possível, já foram feitos cálculos aonde se encontrou uma referência ao poder romano a partir de frases que eram utilizadas para o líder de Roma, né? Mas eu acredito que ele tem uma aplicação mais ampla. Ele tem uma origem na cultura babilônica, porque o Apocalipse fala da Babilônia moderna. E na Babilônia antiga, eles trabalhavam com números,
na base 6 e 60. Então, esses números 6, 60, 600 eram números comuns até nas medidas dos obeliscos, das construções babilônicas. E era uma arrogância do Império Babilônico que procurava se colocar no lugar de Deus. Esse número era um número que representava quem estava querendo se colocar no lugar de Deus. Entendeu? Então, as origens vêm lá da Babilônia. Né? Inclusive, no grego, no Novo Testamento, não aparece, pessoal, os 666, né? Igual alguns fixa muito no número 666. No grego é 666. Aí já muda um pouquinho, né? Porque a gente enxerga muito 666, né? Mas se você ler o texto grego, você não vai enxergar isso lá. Porque está escrito por extenso, não está o número assim do jeito que a gente coloca o símbolo, está por extenso no texto. E também está 600. 600 não é 6, né? Então está 666. E agora esses números são encontrados na antiga Babilônia, né? 666, essas bases, né? Onde, por exemplo, 60 é 10 vezes 60, você tem 600. Então, por isso que isso era comum, né? Na cultura babilônica, você encontrar esse nome. Aí, é mais uma questão de representação simbólica do que literal. Eu vejo que tem uma aplicação simbólica realmente, onde esse número se identifica com um poder que quer se colocar no lugar de Deus e de todos aqueles que vão dar voz a esse poder. Entendeu? Como tentou fazer a Babilônia no passado. Isso aí, pô. Da hora. Já deixamos bem claro. A gente pode fazer um vídeo só sobre 666 depois aí, agora já sabendo que tem o Isaías que gosta de profecia, a gente pode meter bronca aqui, pegar preparado, né? Só não vamos focar muito nesse tema porque ninguém tá preparado aqui para falar muito sobre isso, mas dá pra gente trabalhar. O Klafner, ele colocou um negócio bem legal. No passado se dizia que o anticristo era Napoleão, depois seria Hitler, logo depois falaram que o anticristo seria um ritmo musical funk ou pancadão dos jovens. Cara, toda época sempre coloco aquele cara ruim para ser o anticristo, né? Hoje podem até nego dizer que é o Putin da Rússia. A questão é que o anticristo ele exerce duas funções: poder sacerdotal e político. Putin ele tem o poder político, não religioso. Hitler ele tinha o poder político, não religioso. Então sempre falta alguma coisa nesse pessoal, né? Sempre falta alguma coisa para eles serem um anticristo. Né? Aqui, ó, sempre teve guerra, mesmo que a China se torne a economia do mundo ou tenha o maior, melhor exército do mundo, creio que o próximo século deve ser a Índia ou se tornar a grande rival dos Estados Unidos. Exatamente. O Kelly Cards, ele fez um comentário, né? Me desculpe, a China deve ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do mundo em 2027. Já o Fundo Monetário Internacional prevê que a China ultrapassará os Estados Unidos em 2030, é só pesquisar. E eu já vi nego falando que até 2050 a China não chega nem perto dos Estados Unidos. E aí? Né? Então eu ouço pessoas falar, 2030, tem gente que, tem especialista que fala que até 2050 a China não ultrapassa os Estados Unidos. Né? O Klafner colocou um ponto aqui que é interessante. Também tem a importância da religião cristã. Haja visto que a China é um estado comunista e os Estados Unidos teve uma grande vantagem de ter uma maioria cristã. Esse é um ponto interessante, porque o anticristo ele não vem de um lugar que não tem cristão. Ele vem de um lugar onde tem muito cristão. Por isso que não pode ser o Islã, por isso que não pode ser na China, por isso que não pode ser na Rússia. Tem que ser de um local onde tem tradições cristãs. Né? Isso é um ponto muito importante, claro. A outra, agora só falta o Romeu Ferreira dizer que o anticristo terá 3 pernas, pois o seu número é 666. Para usar as 3 meias tem que ter 3 pernas. Mas, Klafner, essa não é a pior interpretação que eu já ouvi. Eu já vi, isso foi quando eu fazia o seminário de teologia, um curso livre de teologia, num seminário que não era da minha igreja, e lá eles colocavam que o anticristo ele tinha que ser homossexual. Não é uma coisa de rir,
Mas estava lá, cara. Não, o anticristo ele será homossexual. Por quê? Ele não tinha desejo natural. Então, assim, é engraçado, cara. Você falar um troço desse, peraí, na apostila de teologia para formar futuros pastores ali, tá isso, né? Ixi, o Caipira tá puxando um ronquinho ali, hein? Já tá puxando um ronquinho. Já vamos para finalizar a live aqui. Então, é isso, cara. Então, tem muita coisa doida que se a gente for dar trela aqui, a gente não para de falar. Mas, Caipira, última fala pra gente se despedir, depois Isaías, depois eu finalizo a live. Então, a gente tem que se dispor a estudar teologia bíblica dentro de um panorama que não faz a gente desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? Seguir realmente um padrão. E assim a gente vai construir uma sólida interpretação e saber identificar, né, quando aparecer esses Romilson da vida, esses Samuel Romo da vida, esses pseudos profetas cristãos que surgem aí cada hora com uma notícia aí diferente, como diz o irmão Isaías aí, né? Se utilizando dos telejornais de cada dia para interpretar a palavra de Deus. Isaías, se despede aí, meu amigo. Não, beleza pura. É isso aí mesmo. Tem que pegar a Bíblia, interpretar a Bíblia com a Bíblia. Tem surgido muita interpretação baseada nos jornais, né? A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso e buscar a base da interpretação profética dentro da própria Bíblia. Eu queria só dar um toque aqui no que a gente falou sobre o Porcella, o nome dele, Lamartine Porcella, né? Tem Lamartine Porcella. Isso, tem uma coisa que as igrejas dispensacionalistas, né, eles separam, e até aqui é uma sugestão, viu, Adolfo, para um tema aí, para de repente a gente discutir um outro dia aqui numa live aqui, onde eles separam Israel e a igreja, né, em dois povos, né, e aí faz uma confusão toda, né, onde tem um arrebatamento secreto e você tem a era da conversão de Israel no milênio. E existem dois extremos com relação às profecias relacionadas à nação de Israel, né? Um é o extremo do supersensacional. Eu esqueci como que fala a expressão, mas é o mesmo que a teologia da substituição. Esse é um extremo. O extremo da teologia da substituição, que coloca assim que não há nenhuma profecia falando de alguma coisa para o povo de Israel nos últimos dias. Esse aí é um extremo, porque realmente existe porções proféticas da Bíblia para o povo de Israel nos últimos dias. E o outro extremo é você separar Israel da igreja e colocar que essas porções proféticas para Israel se cumpriria no milênio. As duas interpretações eu vejo elas como antissemitas, né? Tanto o dispensacionalismo como a teologia da substituição está carregado do antissemitismo, né? Porque o pessoal que ensina que o tempo de Israel é no milênio fala assim: vocês até podem ser salvos, mas no céu vocês não vão ir, entendeu? Eu vi os dispensacionalistas falando que nem glorificado o corpo deles vão ser. Né? Eles sabem que vai viver eternamente por uma outra forma, vai ter um estado de eternidade. Mas glorificado é só a igreja, e Israel não é a igreja. A igreja tem os privilégios de ir no céu, Israel não. E faz uma confusão aí, e aí muda totalmente como que vai acontecer os últimos eventos. E aí um dia a gente pode até discutir esse tema aqui, porque é previsto na Bíblia que nos últimos dias haverá um grande reavivamento no meio do povo de Israel. Vai ter realmente. Israel vai abalar o mundo no preparo final das nações para a volta de Jesus. Mas isso é junto com a igreja, é antes da segunda vinda. Finalmente, um sonho de Deus era unir judeus e gentios na proclamação do evangelho. E quando Deus estava com os gentios não queriam nada. Depois os gentios aceitaram o Messias, os judeus rejeitaram. E nunca aconteceu na história dos dois juntos, né? Mas segundo a profecia isso vai acontecer.
já está em andamento, mas vai fechar com chave de ouro a união de judeus e gentios na proclamação final do Evangelho. Aí o pessoal quer separar, quer falar, não, os gentios agora, os judeus no milênio, né? E aí nós vamos, quem sabe, ter uma outra oportunidade para a gente falar sobre isso, é bem interessante, né? Mas a profecia a gente tem que vê-la biblicamente. É isso aí. Pronto. Muito obrigado aí pela presença de vocês dois, também ao Felipe Clafni, ao Kilicardes, ao pessoal que comentou na live aqui, agradeço. E sim, nós vamos trazer você mais vezes aí, você está convidado aí, só dizer os temas quando tiver preparado, Caipira também. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela live, aí 1h10. Deus abençoe vocês e até a próxima live.